Fala aí, galera, tudo bom? Que saudade eu tava de vocês. Então, hoje eu vim conversar com vocês um pouco sobre testemunho. Isso é uma coisa muito importante e um assunto que pega muito, principalmente para as pessoas que sempre estiveram na igreja. E eu quero separar essa conversa em dois tempos. Esses dias eu tava vendo um vídeo e nele tinha uma pessoa, também não lembro se era homem ou mulher, realmente não lembro, mas tinha um jovem que era cristão e que estava desviado. E ele disse uma coisa que me pegou muito de jeito. Ele disse assim, não, porque eu vim aqui no mundo para ganhar uma certa experiência no meu currículo, no meu testemunho de coisas mundanas que eu fiz, para ver se eu volto para a igreja e o meu líder me valoriza, se o meu líder me dá espaço. Eu olhei para aquilo e pensei, cara, eu não acredito que ele realmente fez isso. Porque já tiveram várias vezes durante a minha adolescência, várias vezes durante a minha juventude, que eu pensei em fazer a mesma coisa. E é sobre isso que eu quero falar. Quando a gente pensa em testemunho, logo as pessoas pensam naqueles pecados grandões, naquele currículo que a pessoa tem. Porque fulano é ex-traficante. Porque fulano mexia com magia negra, entendeu? Porque fulano era gay. E surgiu um monte de coisa. Aí nós que estamos sempre na igreja, falamos assim, e eu? Sou ex o quê? E aí começa a pegar. É extremamente lindo, de verdade. É muito lindo ver como Deus trabalha. É lindo ver como Deus liberta as pessoas. Sem dúvidas, essa é uma das coisas mais lindas que tem. Mas o que eu tô querendo dizer é que por muito tempo eles não fizeram a mesma coisa conosco. Que vivemos na igreja, que crescemos na igreja, que sempre permanecemos e nunca fomos para o mundo. Pelo menos não foi assim até agora. E isso acabou gerando em nós uma desvalorização do nosso testemunho, uma sensação de insignificância, que o nosso testemunho não valia de nada. Pensa bem, lá no mundo já temos essa dificuldade, porque a gente não consegue conversar com muitas pessoas que têm um estilo de vida diferente, porque elas têm super histórias para contar e você vai falar bem assim... Eu não tenho metade dessas histórias. Não vou conversar com essas pessoas. Aí sai. Aí só que vem pra igreja e acontece a mesma coisa. Porque a galera tá, tipo assim, não, você precisa ter um testemunho. Não, qual é o teu testemunho? E só enfatizam esse tipo de testemunho, sabe? E não fazem com que a gente entenda que o nosso testemunho também vale, que o nosso testemunho também é importante. Eu tenho certeza que essa não foi a intenção das pessoas, mas... acabou o que aconteceu. De novo, eu não estou aqui falando que não se deve fazer isso. Deve-se sim fazer isso, porque o agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. E tem que ser contado mesmo. Mas eu quero aqui te fazer entender que o seu testemunho também é tão poderoso quanto. A gente não deve mais pensar que a nossa vida é sem graça. A gente não deve mais pensar que o nosso testemunho não é válido. Hoje eu mesma já não penso assim. Já não penso que meu testemunho é insignificante. Meu testemunho é sim poderoso e ele vai ser sim usado por Deus para trazer muitas pessoas para a casa dele. Eu estava lendo Cristianismo Puro e Simples de C.S. Lewis e uma coisa que ele falou transformou totalmente o meu modo de pensar. Ele disse assim, que as pessoas que têm mais argumento de autoridade para falar sobre um pecado são as pessoas que nunca caíram nele. E quando eu li isso, eu falei assim, calma, deixa eu digerir isso mais um pouquinho. E é verdade, presta atenção. A pessoa que era ex-traficante, isso quer dizer que ela foi tentada. E ela resistiu 1, 2 vezes, mas mesmo assim se entregou e não voltou. Ele seguiu aquele caminho e foi nele. Mas pensa só, uma pessoa que tá sempre na igreja, aquele ex-nada, que muitas vezes foi tentado, ele resistiu 1, ele resistiu 2, ele resistiu 3, ele pode até ter caído, mas ele se levantou, ele foi levantado por Deus e hoje ele está firme. E essa pessoa é você, que tem mais autoridade para falar sobre aquilo que você é tentado. Não estou aqui tentando menosprezar ou diminuir a experiência das pessoas. Claro que não. Tenho amigos que são ex um monte de coisa. E eu sou muito orgulhosa do que Deus fez na vida deles. Eu só estou tentando fazer você entender que você sim tem autoridade para falar com as pessoas. Sim, você tem autoridade espiritual. Sim, você tem argumentos para falar para as pessoas que Deus é um Deus que transforma, que Deus é um Deus maravilhoso por causa da sua vida. E é tão importante que você entenda isso, que você tem o poder do seu testemunho para espalhar sobre Jesus por essa terra.
Porque muitas vezes nós somos o oposto do irmão do filho pródigo. Nós vemos o filho pródigo, nos alegramos que ele está de volta, mas nós vemos que o nosso pai dá atenção para ele. Nós vemos que os outros servos dão atenção para ele e a gente deseja ter o mesmo currículo do filho pródigo. Mas o que a gente tem que entender é que a gente não pode se enganar. A gente vai herdar sim, se a gente for igual ao filho pródigo, o currículo dele. Mas não vem só com as coisas boas. Com eles vêm as marcas, o passar fome para um dia se sentir importante na casa de seu pai. Nós temos a oportunidade de fazer diferente. Nós temos a oportunidade de sempre estar na casa do pai, na proteção e no alívio do pai. Porque hoje, se nós somos ex-nada, não é porque nós não tivemos oportunidade, mas é porque nós achamos Deus tão importante que não valia a pena largar. Não é que eu nunca tive oportunidade ou não tive vontade de sair pra festa com os meus amigos e beber e me divertir e ter a história que eles tiveram. É porque eu não precisei. Porque todas as vezes que eu me sentia triste, todas as vezes que eu me sentia decepcionada, eu ia pro meu quarto e eu olhava e Deus estava lá para sarar as minhas feridas. Deus estava lá para curar as minhas dores. Então eu não precisei de mais nada. E assim eu sei que também é você. Porque Deus é o nosso refúgio e o que hoje a gente acha que é uma prisão é na verdade uma fortaleza, para que nós não carreguemos as marcas, as dores e as cicatrizes que quem vem do mundo carrega. Mas a segunda parte que eu queria conversar com vocês é que nós não podemos ser ex-nada também. Mas Amanda, você acabou de falar, você está se contradizendo? Não, eu estou dizendo que todas as vezes que na Bíblia as pessoas se encontraram com Jesus, se encontraram com Deus, eles foram transformados. Porque Deus é Deus de transformação. E não há encontro com Jesus, não há encontro com Deus sem que haja transformação nas nossas vidas. Pode ser que a gente não seja nenhum desses ex que a gente está acostumado a ouvir, mas nós também temos algo que precisamos ser transformados. Um tempo atrás eu estava pensando nessa questão de Deus ser um Deus de transformação e sobre o velho homem, sobre todas essas coisas. E eu tava tentando pensar, lembrar como eu era antes de Jesus. Porque mesmo que eu cresci na igreja, teve um ponto de decisão. Teve um ponto que eu decidi, a partir daqui eu vou seguir mesmo os caminhos de Deus. Tem que ter uma diferença. E eu tava olhando e falei assim, Deus, eu não vejo diferença alguma. Por quê? Só tinha duas opções. Eu realmente não tinha nada em que ser transformada. Tudo já estava feito. Segundo, eu nunca tinha deixado Deus transformar nada em mim. E adivinha, só uma dessas pode ser certa, né? E quando eu encarei essa realidade, eu fiquei muito triste. Eu falei assim, Deus, o quanto eu tô atrasada. Porque eu passei a vida na tua presença e eu ainda não deixei o Senhor me transformar? Aí eu falei assim, não, tá errado. Me fala que eu preciso ser transformado. Justamente por isso. Porque nós precisamos de ser vários ex. Porque todos nós precisamos ser ex alguma coisa. Ex-caluniador, ex-fofoqueiro, ex-sonegador de imposto, essas coisas mais simples, que a gente acha que são mais simples, mas que pode ser uma delas que pode te deixar fora do céu. E você já parou pra pensar que é na verdade isso que a maioria das pessoas de fora da igreja olham? Porque quando você tem uma pessoa que é da igreja, se diz da igreja, né? Mas não dá o testemunho, não age como se fosse um cristão, as pessoas do mundo falam, eu vou pra igreja pra quê? Se fulano é da igreja, ele mente, ele grita com os outros, é rude com as pessoas, ele não ama o próximo. Coisas simples, coisas que a gente acha mais simples e menos valorizadas no nosso currículo de crente. É isso que eles vão ter por referência para olhar para mim e para você, para dizer, esse sim é um cristão de verdade, quero ser que nem ele. E o que eu quero falar com você hoje é, vamos parar com essa cultura de desvalorizar os nossos testemunhos. Vamos parar de pensar que nós somos inúteis, que a nossa história não tem graça. Na verdade, ela tem um poder muito grande. Que enquanto muitas vezes a gente tá olhando para as pessoas de fora, querendo ter a vida delas, elas podem estar e tem que estar olhando pra gente aqui dentro e ficar perguntando o que tem nessa igreja para fulano de tal crescer na igreja e não ter saído até hoje, mesmo com tantas experiências que ele poderia ter vivido. É hora da gente parar de ter vergonha de sermos intitulados de santinhos, sem graça, de quadradões, e espalharmos o amor que nos prendeu na igreja, que nos prendeu na presença de Deus a vida inteira. E é hora de nós engrossarmos o nosso testemunho com coisas que para nós pode parecer simples, mas para as pessoas é Cristo. Porque, galera, pior coisa do que aquele que está no mundo e não quer nada com Deus é quem está aqui na igreja e não aproveita a presença dele. Então vamos
Vamos nos deixar ser tratados por Deus e vamos nos orgulhar de sermos ex-nada, mas ao mesmo tempo ex-tudo. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham sido abençoados e tocados por Deus por esse vídeo. Se você ainda não entendeu o propósito desse vídeo, se isso ainda não faz muito sentido pra você, guarda esse vídeo no coração, pra quando fizer sentido você falar, era isso, e Deus ministrar na sua vida. Então, se você gostou, deixe seu like, comenta, e se você acha, principalmente, que outras pessoas podem ser abençoadas por esse vídeo, vamos espalhar o amor de Deus, vamos espalhar a palavra dele. Beijinhos, até a próxima.